Olá, nação mazulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais um jogo do Clube do Remo na temporada de 2026. Amanhã já tem Leão Azul novamente em campo, desta vez pela Série A, diante da equipe do Internacional, promessa de um público muito bom no Colosso do Bengola. Aliás, a gente vai mais uma vez aqui trazer um recado importante para vocês que querem acompanhar essa partida no Estádio Olímpico do Pará, que inclusive promete outras melhoras para esse confronto. A gente vai conversar bastante com vocês. Esse Inter que também está motivado, é finalista do Campeonato Gaúcho, tem um elenco muito interessante, mas será que é um time imbatível? Nós vamos bater um papo também com vocês a respeito disso, falar sobre possíveis novidades no bid da CBF para o Leão Azul e vamos também falar sobre a estrutura do Clube do Remo nesse vídeo. Cadê o CT? Por que ainda não começaram essas obras do CT? Que tanto estão aí de uma certa forma preocupando o Fenômeno Azul para a sequência da temporada. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.300, tá? 1.300 é a meta de likes para esse conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre a estrutura do Clube do Remo, especialmente sobre o CT, né? Nos últimos dias, a pergunta que eu mais escuto do torcedor remista é com a preocupação em relação ao centro de treinamentos. Eu, particularmente, também estou preocupado porque essas obras ainda não iniciaram, o Remo ainda não se manifestou sobre, mas hoje pela manhã eu fui buscar um pouco mais de informações sobre isso, do porquê que não começou essas obras, porque não começaram, né, as obras aí do nosso CT, e a resposta foi a burocracia da Vale, de que a Vale estaria aí, né, buscando uma empresa para poder iniciar as obras, porque é uma política interna da Vale. Outra situação também é em relação a maneira com que a Vale vai trabalhar, porque a Vale não vai repassar nada para o Clube do Remo. Inclusive, as informações que a gente tem é que o Remo iria complementar essa obra do CT. O que foi falado para mim? Smith, além da burocracia, além da demora da própria Vale, o Remo vai se manifestar nos próximos dias, através de seu presidente, para falar sobre esse assunto. Então nós vamos aguardar aqui o manifesto da presidência, nós vamos cobrar, seguir esperando e cobrando o início dessas obras, porque o Remo prometeu para esse ano que os campos do CT estarão prontos, que o Remo iria treinar no CT ainda esse ano. E isso precisa sair do papel para que a gente possa ter o nosso CT à disposição para esse ano. E eu vou seguir cobrando, porque para mim vai ser o maior legado do Remo, essa estrutura disputando uma Série A, tá? Eu tô vendo muito torcedor agora preocupado com o Baenão, que a gente fala há anos aí que precisa de modernização, com o próprio CT também que a gente precisa ter, mas muita gente lá atrás só queria montar um time bom, um time de qualidade. E esse ano está se mostrando mais uma vez que a estrutura é importante. Por quê? Nosso técnico aí não consegue trabalhar com 40 jogadores, né? Ele já tem os métodos dele aí bem diferentes para trabalhar. E ainda deram um campo para o cara treinar só, aí é difícil, né? Aí é complicado. Então a gente tem que seguir, gente, cobrando, porque se o atual treinador está tendo dificuldade com isso, e o próximo que vier vai ter a mesma dificuldade. O cara vai alegar que só tem um campo para treinar, que tem um elenco inchado, né? As dispensas nem começaram aí e a gente está vendo esse problema, tem jogador chegando, inclusive. Então nós precisamos seguir cobrando, o Chaves Remista vai seguir falando sobre isso, tanto aqui quanto nas redes sociais, porque nós precisamos entender o processo que é a modernização de um clube de futebol com a realização de obras que possam melhorar a nossa estrutura. Se você compara a estrutura do Remo com os outros 19 clubes da Série A, é vexatória, pessoal. A gente precisa dar um passo importante para essa estruturação, senão é muito difícil se manter na elite do futebol nacional e vocês sabem disso aí do outro lado. Bom, galera, agora eu quero bater um papo com vocês sobre a acessibilidade do torcedor no Mangueirão.
Todo mundo sabe que a acessibilidade ao estádio será obrigatória através da biometria facial. De novo, vou deixar aqui no link do primeiro comentário fixado para você clicar e entrar no site do cadastramento facial. É muito importante isso, pessoal, porque você não vai conseguir assistir o jogo sem esse cadastro facial. Durante o dia, eu vou tirar um pouco mais de dúvidas, trazer um pouco mais de informações para vocês. Aliás, você que é sócio também, você precisa fazer esse cadastramento facial. Outra coisa, tem muita gente indo para as lojas para fazer esse cadastramento facial. Não vai acontecer isso nas lojas. As lojas são usadas para vender os ingressos e, claro, vender os produtos do clube. Porque esse link não tem nada a ver com o Clube do Remo. Esse link é disponibilizado pela CEL, que é a Secretaria de Esporte e Lazer aqui do Pará. Então você precisa entrar nesse site, vai ter lá uma taxa de R$ 98 para pagar no final. Você precisa colocar a sua documentação, colocar a tua face, porque é através dessa facial que você vai conseguir entrar no estádio de maneira segura na quarta-feira. Eu prevejo, infelizmente, muita gente com dúvida na hora do jogo, especialmente os idosos, que a gente sabe que possuem essa dificuldade. Então você que é idoso, que gosta de acompanhar nosso trabalho, peça para alguém lhe ajudar, para adiantar essa questão aí do reconhecimento facial, para você não ficar de fora deste jogo do Remo contra o Inter e, claro, nos dois clássicos rivais aí que vem pela frente, que também serão jogos aí que a gente vai observar como é que vai ser feita essa questão da biometria facial e depois, claro, o jogo do Fluminense. Os 4 próximos jogos do Remo jogando na capital paraense. Aliás, os ingressos seguem sendo vendidos, R$ 80 arquibancada aí para o jogo contra o Inter, 160 as cadeiras. Eu não estou aqui trazendo uma informação, tá? Isso aqui agora é um achismo. Eu acredito que o Remo vai fazer a casadinha para os 2 repás, tá? Porque tem o Inter amanhã, 2 repás da final e o jogo do Fluminense. Então, claro que isso pode pesar para o torcedor, além, claro, também do clube seguir aderindo os torcedores ao programa de sócio torcedor, tá? Porque 4 jogos seguidos, né? O bolso vai agradecer bastante em relação a esses gastos com ingressos. E em breve aqui também novidades sobre ingressos para vocês no Chaves Remista, promoção especial aí com a galera da Bet da Sorte. Bom, amigos, agora eu quero bater um papo aqui sobre o time do Internacional, tá? O Inter é um time que está motivado também, chegou na decisão do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar o Grêmio na decisão, clássico Grenal, e é um time, pessoal, que tem muitos jogadores estrangeiros, né? Inclusive o centroavante lá, o Borré, é colombiano, se eu não me engano, tem o goleiro Rocher, tem por lá também o Mercado, né? Enfim, um elenco recheado de estrangeiros e o técnico deles também é estrangeiro, né? O Paulo Pesolano, o uruguaio. O Inter veio aí de uma semifinal onde fez muitos gols em cima do Ipiranga, que é verdade que é um time de Série C, mas o Inter conseguiu mostrar a sua força. Na Série A, na última rodada, perdeu para o Palmeiras por 3-1. E o Inter, eu acredito que está passando por um processo parecido com o do Clube do Remo. Qual é o processo, Smith? É um time que é muito bom ofensivamente, tem ali o Alan Patrick como camisa 10, né? Tem esses jogadores bem interessantes como Carboneira também pelo lado esquerdo. E é um time que vem tomando alguns gols bobos, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, como foi aí os 3 gols diante do Palmeiras. O Remo, por exemplo, é um time que faz muitos gols, mas também toma muitos gols. O Remo em 2026 já marcou 20 gols e tomou 16, pessoal. Então, são problemas aí, né, defensivos, especialmente do Clube do Remo, que é o nosso time que a gente torce, que precisam ser corrigidos. O lado esquerdo do Remo contra a equipe do Cametá foi um problema. O Remo jogou com 3 zagueiros, lateral direito sendo improvisado na zaga. Vão chegar mais reforços para a defesa, mas o Osório precisa resolver isso. Porque senão nós vamos ter muitos problemas, porque o ataque do Inter é um ataque poderoso. E claro, o Clube do Remo pode explorar também essas falhas defensivas do Inter e conseguir fazer o seu jogo. O lado bom é que o gramado, pelo que está saindo de informação aí, vai estar quase que perfeito para esse confronto. Diferente do jogo contra o Mirassol, que as placas estavam soltando, dessa vez, diante do Inter, a qualidade deve ser bem melhor para esse jogo, né, pela Série A. E o gramado não vai ser desculpa, obviamente, para um futebol ruim. A gente aguarda, claro, que o Mangueirão ganhe esse respiro, né, para receber aí as partidas e não shows. Inclusive, já começaram a marcar uns shows lá para o Parque da Cidade. Parabéns para quem teve a ideia, porque o Parque da Cidade tem um espaço absurdo e alguns shows não tem necessidade de levar para o Mangueirão. Pelo menos é a nossa opinião. É claro que o estádio também precisa dos shows, mas o futebol não pode ser deixado de lado em relação
a esses eventos. Então, gramado não vai ser problema para esse jogo. Em relação ao Leão Azul Paraense, né, o Remo deve ter força máxima para essa partida, todo mundo à disposição, com exceção do Sávio, né, que está afastado aí, tomou uma multa de 20% do salário, 30 dias aí afastado e não deve jogar mais com o Juan Carlos Osório, né, depois da declaração dele polêmica lá do canal do Abner Luiz, tomou a multa, o jurídico aí acionou, né, essa multa para ele, e ele assinou ali a suspensão por 30 dias, porque vocês sabem, né, poxa, não dava pra passar pano para um jogador ir em qualquer emissora, qualquer lugar, falar do jeito que ele falou, realmente antiético, pega mal até com os companheiros. Então, o Sávio tá afastado aí, não deve jogar mais com o Juan Carlos Osório. Em relação aí, né, ao elenco remista, o já está aqui na capital paraense, desculpa o trocadilho, e o camaronês, recebi informação ontem, né, o Duplex Chamba, também já está aqui na capital paraense. Os dois devem estar realizando exames e, se o nome dos dois caírem no bid, eles podem ficar à disposição do técnico Juan Carlos Osório para esse jogo diante do Internacional. É mais um jogo aí de pressão para cima do Osório, claro, porque o clube do Remo precisa da primeira vitória na Série A. É muito importante essa vitória para que o Remo fique ali, né, num setor intermediário, para que o Remo não fique lá atrás afundado. É muito importante vencer. E eu sempre falo, os jogos em Belém do Pará são jogos que a gente precisa sempre ir em busca dos 3 pontos. E ir fora de casa e ir em busca de pontos importantes também para fazer uma campanha de regularidade dentro do campeonato. O Remo perdeu um jogo por vitória e vem de 2 empates seguidos, 2 jogos em que o Remo poderia ter vencido. Então, ajustar defensivamente o time, seguir melhorando essa questão do ataque, né? Até porque a gente perdeu gol pra caramba contra o Cametal, o próprio Carlinhos que o diga, né? Mas enfim, o jogo vai acontecer às 19 horas amanhã. É momento de chegar cedo no estádio, né? Mesmo a gente sabendo que a gente sai do trabalho. E a Maior do Norte aí, né, tá preparando uma festa, né? Pros 2 jogos da final. Acho que contra o Inter deve estar preparando também alguma coisa especial para esse confronto. Beleza, pessoal? Só as informações agora dessa manhã de terça-feira. O Clube do Remo que vai trabalhar mais uma vez hoje e depois encerra a preparação para o jogo de amanhã diante do Internacional. E claro que à noite nós vamos trazer mais informações atualizadas também lá da equipe gaúcha. Não esquece de fazer a biometria facial, tá? É muito importante. Sem ela você não vai conseguir entrar no estádio. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição, hype o conteúdo, é muito importante, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!